levarei a escritura e lhe farei saber a interpretação. E aí Daniel chama agora. Lá em Mateus, Daniel vai falar que Deus vai dar o que ele queria saber. Mas em Mateus, capítulo 10, Evangelho de Mateus 10, a partir do verso 8, ele diz assim: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar os leprosos, expelir demônios, de graças recebeste e de graça dar. A primeira coisa importante que a gente tem que ver é que tudo que a gente recebe de Deus, ela vem de graça. Se a gente recebe de graça, a gente deve dar de graça, né? Nada do que Deus nos tem dado tem como medir um valor, né? Não tem como medir um valor. Segundo Reis, capítulo 5, vamos lá, segundo Reis 5, não é a primeira vez que muitas pessoas tentam o valor, mas a história de Gerás, que era um discípulo de Eliseu, é bem impactante, porque em segundo Reis, cachorro aqui, desculpa, gente, em segundo Reis, capítulo 5, o verso 20, segundo Reis 5, verso 20. Não sei se você vai lembrar da história de Naamã, né, o leproso. E aí Naamã vai para Israel para ser curado de lepra, segundo Reis, capítulo 5. E ali no verso 20, Naamã é curado e ele fala para Eliseu: vou te dar os presentes e tudo, vou te dar dinheiro e tudo. E Eliseu falou: não quero nada disso não. Né? Deus te curou, pega suas coisas e vai embora. Mas Gerás, que era um discípulo, achou por bem ir lá e falar: não, olha, meu Senhor apareceu, ele vai contar uma história, uma mentira, apareceu com outras pessoas e eles querem receber um presente, tudo. Aí Naamã falou: pode pegar o que você quiser, eu já ia dar tudo mesmo. Aí Gerás escolheu algumas coisas e levou. Aí no verso 26 e 27, quando eu vou começar no 25 aqui, né? Ele, porém, entrou, Gerás, e pôs diante do seu senhor. Perguntou Eliseu: onde vem, Gerás? Respondeu ele: teu servo não foi para parte alguma. Mentindo ali. Porém, ele disse: porventura não fui contigo em espírito, enquanto aquele homem voltou ao seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhos, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para tu. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Infelizmente, Gerás pegou ali pela ganância dele a lepra. Uma coisa bem importante aqui, além da gente entender que aquilo que Deus nos tem dado não pode colocar valor no fim, né? Mas a gente recebe de graça e deve dar de graça, é essa questão, né, de Eliseu sair o espírito dele e isso, infelizmente, ele é interessante por uma parte, mas infelizmente, não sei se você já ouviu, né, essas pessoas que elas fazem viagem astral, essas coisas, que saem do corpo, né? Eclesiastes, o Salomão, quando escreve Eclesiastes, no capítulo 12 de Eclesiastes, versos 6 e 7, ele vai falar sobre isso. Antes que se rompa, verso 6, Eclesiastes capítulo 12, verso 6. Antes que se rompa o fio da prata
e se despedace o corpo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Quando nós morremos, o nosso espírito volta para Deus, né? Então, assim, o caminho que nos leva até o céu é a cruz de Cristo. Então, quando a gente morrer, nós vamos enxergar um caminho. Esse caminho é Jesus e vai nos levar até o céu. Mas antes de morrer, antes de quebrar o cântaro aqui e se despedaçar o corpo aqui de barro, Salomão vai falar aqui, ó, o fio de prata. As pessoas que fazem viagem astral, né, eles dizem que tem um fio que liga, né, o corpo da alma aí, né, que vai ligando o corpo da alma. Isso, infelizmente, é muito comum em nossa era no passado e parece que está voltando com força em nossos dias. Isso significa que a volta de Jesus está bem perto. Mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. Voltando a Daniel, capítulo 5, aí o verso 18, ele diz assim: ó rei, o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai, o reino, grandeza, glória e majestade. Né? Tudo aquilo que Nabucodonosor tinha foi dado por Deus. Romanos, capítulo 13. Pega Romanos aí. Romanos, capítulo 13. Vamos lá em Romanos 13. A partir do verso 1 ao 7, vai falar sobre a autoridade. Eu não vou ler tudo, mas o verso 1, depois você pode ler Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aí continua. Não é uma submissão cega. Não é, quer dizer assim, então toda autoridade que a pessoa fala para eu fazer alguma coisa, eu vou fazer. Na verdade, não. Toda autoridade que não ofende o ensinamento de Jesus, você pode fazer. Lembra lá de Daniel? Eles falaram, vocês devem comer comida sacrificada, tudo. Daniel se opôs e falou, não, esse tipo de comida eu não vou comer. Os amigos de Daniel falou, quando Nabucodonosor fez a estátua, vocês têm que se curvar e me adorar. E eles falaram, não. No caso mesmo de Mordecai, né, o tio de Esther, ele não se curvava, né, quando passava o rei. Então, assim, quando alguém pede para você adorar ele, quando alguém pede, você tem que roubar, você tem que pegar dinheiro, pode ser seu chefe, pode ser seu patrão, pode ser qualquer pessoa, você não vai fazer porque isso fere aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, não importa quem, né? Se a pessoa pede o que é cabível, o que é devido, como funcionário, como, né? Não é porque alguém está no governo e manda a gente fazer as coisas que a gente vai fazer, né, cegamente. Mas aquilo que não ofende a palavra de Deus, está como servos do Senhor, né, obedecer. O que não, né, aí a gente vai provar nossa fé diante do Senhor Jesus aí. E aí ele falou, por causa da grandeza que lhe deu, voltando em Daniel 5:19. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e quem queria deixava com vida. E quem queria exaltava e quem queria abatia. Quando, porém, seu coração, falando de Nabucodonosor, Daniel estava falando, se levantou, o seu espírito se tornou soberbo, arrogante e foi derribado de seu trono real e passou dele a sua glória. Lembra lá que Daniel ficou, né, 7 anos andando como bicho.
Foi o juízo de Nabucodonosor. Aí ele continua, foi expulso dentre os filhos do homem, seu coração foi feito semelhante de animais, e sua morada foi como um jumento monteiro. E deram-lhe a comer erva com bois, orvalho, e o céu foi molhado no seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e quem quer constituir sobre ele. Aí, quando chega no verso 22, ele fala assim, ó, tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, a, a, ainda que sabias de tudo isso. Belsazar era mesmo. Ele provavelmente viu o vô correndo igual um louco durante 7 anos. Isso estremeceu, vamos dizer, o governo de Nabucodonosor. Por isso que teve toda aquela revolta, né? Mataram o sucessor de Nabucodonosor, aí cunhado matou, depois Nabonido, o filho de Nabucodonosor, teve que matar o cunhado, restaurar o trono, né? O reino da Babilônia ficou abalado nesses 7 anos. Então, aí vem o juízo de Nabucodonosor. Quando chega o verso 22, Daniel fala, olha, doutor, você sabia o que fazer. Devia ter aprendido com o seu avô. Né? Tiago, capítulo 4. Vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 4. Né? Depois de Hebreus. Tiago, capítulo 4. O verso 17, ele vai dizer assim: portanto, aquele que sabe o que fazer, que deve fazer o bem, e não faz, nisso está pecando. Então, assim, a gente sabe que tem que fazer muitas vezes, precisa só fazer. Então, Daniel, ele falou para Belshazzar, falou, cara, você viu seu avô durante 7 anos, viu tudo que aconteceu, você sabe da história, você viveu isso, e ainda assim agiu, né, numa festa, adorando os deuses do ouro, da prata, sendo que Nabucodonosor tinha dado um edito, né, que devia se adorar só a Deus, que é Deus, o poderoso Deus de Daniel. Ao invés disso, o verso 23, voltando para Daniel 5, 23, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, tu e os grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses da prata, do ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não vê, não ouve, nem sabe, mas o Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos não glorificar. Então, ele teve a oportunidade aí de glorificar Deus, mas faz uma afronta aí ao Senhor. O Salmo 94, verso 4, né? O salmista, Salmo 94, verso 4, diz assim, proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. E isso é natural, né? E as pessoas que caminham distante do Senhor tendem a se glorificar, tendem a se exaltar e tendem a se perder nesse caminho. Jó, um pouquinho para trás aí, livro de Jó, capítulo 12, né? Vamos lá em Jó 12, ele vai falar exatamente isso. Jó, capítulo 12, verso 10. Jó 12, verso 10, ele vai dizer assim, na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero. Né? Nossa alma está na mão de Deus. Então, assim, aquilo que a gente lê Eclesiastes, a nossa alma, ou ela vai se apegar ao espírito, ou ela vai se apegar à carne. Quando ela se apega no espírito, quando a gente morre, Deus chama, né? E aí, depois a gente vai estudar sobre isso aí, mas o inferno, né, colocar
O inferno ele funciona assim. Ele tem, lá em Lucas 16, eu tenho o inferno, aí eu tinha o paraíso, aqui eu tenho o Hades, né? O Hades aqui, o abismo, o Sheol. E, por último, o lago de fogo e enxofre. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas só para você ter uma ideia de como funciona. Efésios 4 vai dizer que Cristo levou cativo o cativeiro, o paraíso até o terceiro céu. Que está lá no 2 Coríntios 12, na visão do apóstolo Paulo. Só uma introdução rapidinho, depois a gente trabalha mais sobre isso aqui. Então, quando a gente morre, Atos 1, hoje, quando há a instituição da igreja, hoje as pessoas que morrem vão direto para o terceiro céu. E as pessoas sem Cristo vão para o inferno. Então, se a minha alma está mais conectada com a minha carne, eu não sei o caminho do céu. E aí o que acontece? Uma vez que eu não sei o caminho do céu, a minha alma vai para o inferno. A minha alma desce, como diz Davi. Quando a minha alma está ligada ao Espírito, eu já sei o caminho. Porque o caminho me é mostrado, que é Jesus. E aí eu vou para o céu. Quando a pessoa fala, e a Bíblia fala em Mateus 24, que a pessoa vai para o inferno e ela sente queimar o corpo, mas sendo alma, né, não tem matéria, mas ela sente todas as sensações da carne. Por quê? A minha alma está tão ligada à minha carne, é como a pessoa que perde um membro do corpo, que eles chamam de membro fantasma. Né? Ela sente coçar, ela sente formigar, apesar de não estar lá, né? Aquele membro, ela sente a sensação dele. Assim, mais ou menos para a gente ter uma ideia de como que é essa relação entre a alma e o inferno. Né? Então, o verso aí que a gente acabou de ler, o verso 23, essa afronta aí de Belsazar, né? Arrogância, porque a mente dele, a alma dele estava ligada, né, ao corpo, à carne. Né? Em nenhum momento ele buscou aquilo que deveria ser escrito. Mas aí tem a visão. Né? O verso 25 diz assim, essa, pois, é a escritura que estava na parede. Uma mão apareceu do nada e escreveu na parede, no palácio da Babilônia. Mene, mene, tekel, e parsim. E qual que era a interpretação? Esta é a interpretação daqui. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Então, ali era o fim, né, do cabo aí, daquilo que Nabucodonosor, o reino, né, da estátua de ouro, queria. Ele perdeu aí. O verso 27, que é o passado posto na balança e achado em falta. Ele foi julgado e Deus viu que ele não atingiu o que deveria. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Né? Bem provável não, naquela mesma noite a gente vai ver que já estavam sitiando, né, o palácio da Babilônia. E aí, nesse momento, Belsazar, acho que para fazer bonito o seu povo, porque depois você pode ler na apostila, as torres da Babilônia chegavam a 80 metros. Pensa isso. Nós estamos falando da pré-história, né? Ali, da pré-história, da antiguidade, né? E assim, porque já tinha escrita, e aí ele já, né, era um povo assim que gente perto do Império Romano ali, né? A antiguidade vai até o fim do Império Romano. Então, é, é,
é um povo assim que já estava extremamente confiante, porque nunca ninguém conseguiu entrar nas torres da Babilônia. A largura das torres da Babilônia chegavam a passar 2 carroças em cima. Então, assim, a estrutura de defesa da Babilônia era gigantesca, né? Não tinha como ninguém entrar por lá. E uma coisa legal ainda, do verso 26, Deus contou aí e deu cabo para o rei. Vamos para Eclesiastes, capítulo 12. Volta lá em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, né? O verso 13, 14. Né? Ele vai dizer assim, Eclesiastes 12, verso 13, 14. De tudo que se tem ouvido, em suma, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus dá a trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós vamos ser julgados por Deus, né? Na verdade, já estamos. Quando a gente morrer, o julgamento já foi feito, né? Então, assim, tudo que a gente faz tem o crivo do Senhor, tem a mão de Deus, né? Seja aquilo que está claro ou que está encoberto. Tudo está diante do Senhor. E aí, Salomão vai trazer isso à tona e vai mostrar exatamente isso em Eclesiastes. Voltando a Daniel, ele chega no verso 27. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta 28 pés. Né? E aí, dividido foi o teu reino, dado aos medos e os pés. Então, já era profecia lá da estátua de ouro, né? Da cabeça de ouro. Agora vamos passar para o peito de prata, o governo persa. E aí, o verso 20 ainda, né, o 28, só para a gente recapitular, vamos para Isaías 21. Isaías, capítulo 21, verso 2. Isaías 21, verso 2. Quando ele diz assim, ó, dura visão me foi anunciada, o pérfido procede perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobre Oelão, Sitia e Média, já fiz cessar todo o gemer. Ele está falando da queda aí da Babilônia. Todo o capítulo 21 até o versículo 10, do 1 ao 10, ele vai falar sobre a queda da Babilônia. E olha que coisa interessante, né? Isaías estava aí 150 anos, né, distante essa profecia aí do que 150 anos. 200 e poucos anos da profecia sobre a Babilônia. E ele fala, olha, Sitia Média, e já faz cessar todo o gemer aí. Toda a angústia do povo babilônico já estava determinada aqui na mão do Senhor, né? Isaías vai falar isso, né? Para cumprir o que Daniel falou, né? A respeito da profecia, da interpretação, né? Que nós vimos lá em Daniel 2, né? A interpretação da estátua, da visão da estátua de ouro lá, no peito, da cabeça de ouro e o corpo de prata. E aí ele vai continuando aí, né? Então mandou Beltesazar que vestisse Daniel de púrpura, ele pusesse a cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro, novamente, no governo de seu rei. Lembrando que Nabonide era o segundo, por isso que ele deu o terceiro. É interessante, porque quando a gente vê isso, né, e era muito comum, quando Herodias, a mulher de Herodes, que ele era casado, não podia lá, ela vai pedir, João Batista vai falar contra.
né, o casamento de Herodes com Herodias. E aí, mesmo assim, Herodes faz uma festa, aí chama todo mundo, aí a filha de Herodias, ela dança lá, e Herodes fica tão agraciado, fala, me pede até metade do meu reino e te darei. E ela falou, não, não quero metade do seu reino, não, quero a cabeça de João Batista, influenciado pela mãe dela, Herodias. E Herodes foi lá e mandou cortar a cabeça. Era muito comum eles se oferecerem. Quando a Caxés, né, pergunta para Esther o que ela quer, até metade do reino, e eles davam mesmo, né, até metade do reino para quem eles queriam. E era comum essa prática. E aí encheram lá Daniel de ouro, de prata, né, e fizeram toda aquela. De vez de eles se arrependerem e pedir perdão, não, né? Continuar a festa lá. Aí chega no verso 30 e 31, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então aqui termina aí a cabeça de ouro. Agora, a partir do verso 6, nós vamos aí para a cabeça de prata e de bronze e assim por diante. Amém? Vamos estar orando aí, né? A semana para começar aí uma semana abençoada em Jesus. Amanhã a gente começa em Daniel, capítulo 6. Ó Pai, quero agradecer, Jesus, por essa manhã. Pedir que o Senhor nos abençoe no restante desse dia e nos faça viver o sobrenatural em Ti. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Em nome de Jesus.